Olá, eu irei por meio desse vídeo apresentar o planejamento do componente curricular História, especificamente para a nossa disciplina História Antiga e Medioevo. O segmento que eu escolhi foi sexto ano do ensino fundamental e o objeto de conhecimento que nós trataremos em 4 aulas preparadas, que agora apresentarei, será a cultura e cidadania da organização política e territorial da Grécia e também da Roma Antiga. Vamos explicar na segunda aula sobre a formação política, social e também territorial da Grécia Antiga, da Roma Antiga, na formação da polis. Como tudo isso se deu. Numa terceira aula, buscaremos fazer o alunado entender como se deu a formação política, social e territorial na Roma Antiga, a forma de governo, monarquia e também a república. E por fim, na quarta aula, explicaremos para eles os conceitos de cidadania, tanto na Grécia como na Roma Antiga. Que habilidade se pretende com isso? Se pretende que o aluno busque discernir o conceito de antiguidade clássica, seu alcance e seu limite na tradição ocidental, assim também como os impactos sobre as outras sociedades e culturas, provindas dessas duas culturas antigas. Buscaremos também, dentro do componente da BNCC, fazer com que o aluno entenda, por meio da explicação, como se deu a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e também nas políticas sociais e culturais ali vigentes. Buscar caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos períodos monárquicos e também republicano. E na última aula, na quarta aula, seria associar o conceito de cidadania, a dinâmica da inclusão e também exclusão que acontecia na Roma Antiga, associando sempre com a realidade de hoje. Qual a metodologia que eu irei usar, variando em cada uma dessas aulas? Uma delas será apresentar e analisar o conceito de antiguidade clássica e os legados dos gregos e romanos na formação do mundo ocidental, além dele, o modelo político, social e artístico que eram peculiar naquela época e que hoje, de um modo ou de outro, ainda se fazem muito presentes. Buscaremos também apresentar e analisar a formação da polis na Grécia Antiga, sua estrutura e como a transformação política social se deu nesse mesmo império, nessa mesma civilização. Como também, na terceira aula, apresentar a Roma Antiga a partir de sua formação política e social nos períodos monárquicos e republicanos, e isso por meio de textos, de imagens, de filmes, algum documentário também. No decorrer do desenvolvimento dessa aula, apresentar também a política, a cidadania na Grécia Antiga, na Roma Antiga, destacando a dinâmica de inclusão e exclusão que aconteciam dentro dessas sociedades, fazendo sempre como parâmetro o tempo de hoje, que a cidadania ela foi uma conquista gradativa no longo da história. Naquela época, entender que cidadão era somente a figura masculina, a mulher, a criança, o estrangeiro e também o escravo não tinham direito a absolutamente nada. E entender que essa cidadania direta da Roma Antiga era uma forma bem comum naquela época e que a participativa foi algo que foi acontecendo no decorrer da história. O meio de avaliação para essa aula, o que se pretende? Ademais de alguns debates que nós iremos fazer, observar por meio de textos e escritos, em exposição oral, elementos culturais de gregos e romanos antigos na sociedade ocidental e também nas outras sociedades, ou seja, é uma espécie de paralelismo. A gente busca também observar, por meio desses mesmos textos e escritos e exposições orais, o conceito de cidadania, relacionando a dinâmica de inclusão e exclusão na Roma e também na Grécia Antiga. E buscarei também observar nos discentes
por meio de textos escritos e exposições orais, o conceito do império, de ordem e desordem político-territorial no mundo antigo. Então, esse é o meu objetivo nessas 4 aulas que iremos apresentar ao aluno dentro da nossa disciplina ou do nosso segmento História, né? Antiga e Medieval.